Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por essa semana tão especial para nós cristãos, onde lembramos o caminhar de Cristo, a cruz e a ressurreição. Que a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna que Cristo nos dá através da fé, seja um motivo de nossa alegria neste mundo. Ó Deus, queremos aprender a Tua Palavra, por isso pedimos, envia Teu Espírito Santo para estar conosco, abençoa o meditar da Tua Santa Palavra, aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que veio e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Gostaria de fazer um convite antes da meditação, porque amanhã à noite, às 19h30, teremos culto de Sexta-feira Santa aqui na igreja. Esse culto vai ser gravado, e tão logo a edição fique pronta, nós já vamos colocar no canal do YouTube para que todos também possam se alegrar com o amor de Deus que se mostrou de forma tão concreta na cruz de Cristo. Também no domingo de Páscoa, às 9h, teremos culto aqui, e também será gravado e será colocado no YouTube durante o dia. Queremos meditar hoje no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 19, que diz assim: Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns na sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, bactérias são um tipo de micro-organismos que invadem o outro organismo, se proliferam rapidamente, podendo fazer bem, em alguns casos, para o organismo, ou podem matar o organismo. Em se tratando de bactérias que causam doenças, como por exemplo a salmonela, quando adquiridas por nós, precisamos rapidamente procurar ajuda médica para acabar com elas mediante a administração de antibióticos. O apóstolo Paulo fala também de uma bactéria terrível que pode destruir a alma do cristão, e isso é muito grave. Ele diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais para a impiedade. Isso é um tipo perigoso de bactéria, os falatórios inúteis e profanos, ou como diz a Bíblia na linguagem de hoje, evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Paulo pede para Timóteo cuidar com ensinamentos que não levam a lugar algum e só corrompem a fé em Cristo. O grande problema dos nossos dias é que vivemos em torno das redes sociais, e elas sempre trazem assuntos rasos, superficiais em todas as áreas, como por exemplo, compartilha-se um versículo da Bíblia solto, que serve mais como autoajuda em vez de ser palavra consoladora de Deus. As pessoas gostam muito de ler tudo rapidamente e não gostam de se aprofundar em assunto algum. Quando se trata da palavra de Deus, a superficialidade do estudo leva a doutrinas e ensinos errados que corrompem a fé e tiram Jesus do seu lugar de Senhor e Salvador da humanidade. Jesus diz que é para se desviar, Paulo diz que é para se desviar e fugir de toda conversa que não tenha proveito, que não seja edificante e que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. E como tem coisas sem valor e que não servem para nada nas redes sociais, não é? É pura perda de tempo.
E as pessoas passam horas vendo bobagens que, além de não edificarem, ainda pode levar o cristão a se afastar de Deus e a ter a sua fé corrompida por outros ensinamentos contrários ao que Deus nos diz. No mundo de hoje existem milhares de pensamentos, ensinamentos, filosofias que querem mostrar outros caminhos para se viver feliz e ir para o céu. Hoje, lembramos a crucificação e morte de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para estar com o ser humano e salvá-lo, mas o ser humano insistentemente quer expulsar Jesus Cristo de suas vidas e do mundo. Há 2000 anos atrás tentaram matá-lo, mas Deus, movido pelo seu imenso amor pelos seres humanos, transformou este crime injusto e hediondo contra Jesus, de pura maldade, em motivo para recebermos todos nós, toda a raça humana, de graça e por amor, o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz 1 João 7. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, os purifica de todo pecado. Hoje o mundo tenta expulsar Jesus da vida dos seres humanos, especialmente dos cristãos, fazendo os cristãos não terem mais tempo para lerem e se aprofundarem na meditação da palavra de Deus, na oração, no participar da igreja, e como consequência, os cristãos acabam com uma fé rasa, superficial, e acabam vivendo nos mesmos pecados que o mundo vive e que levam ao inferno. Os cristãos muitas vezes se desviam facilmente da fé e vão atrás de outros ensinamentos porque não conhecem direito a palavra de Deus. Paulo diz no texto de hoje que a defesa da fé não é apenas uma batalha de ideias, mas uma questão de sobrevivência espiritual. Enquanto a heresia ou o ensino errado da palavra de Deus é destrutivo, como a gangrena, como o câncer, e subversiva porque elege o erro como coisa certa, e a igreja somente pode estar segura se ela permanecer no fundamento inabalável de Deus, que se manifesta tanto no conhecimento da palavra de Deus, quanto na vida santificada, segundo a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo e nós também evitarmos falatórios inúteis e profanos. O termo evitar sugere dar a volta ou se manter afastado. Não é apenas ignorar, mas evitar ativamente o engajamento em debates que não levam a lugar nenhum. Precisamos cuidar para não irmos na onda do mundo e acharmos que o erro é correto e o que Deus nos diz na sua palavra não é correto. Falatórios inúteis literalmente são sons vazios. Referem-se a discussões especulativas que não possuem substância espiritual ou base bíblica, não levam para lugar nenhum. Muita gente gosta de dar a sua opinião sobre Deus, palavra de Deus, julgam a palavra de Deus sem nunca terem lido a Bíblia. Só repassam o que ouvem nas redes sociais. Paulo alerta que o erro intelectual não é neutro. Ele degenera e faz a pessoa cair em comportamento imoral. O ensino errado da palavra de Deus gera má conduta ética no mundo. Paulo então diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns na sua fé. A heresia e o ensino errado da palavra de Deus é comparado a uma doença necrótica, que causa a necrose, a morte, que se espalha rapidamente, devorando o tecido saudável. Se não for extirpada, corrompe todo o corpo que é a igreja. Paulo cita 2 homens que estavam ensinando doutrina errada na igreja. Himeneu, que já havia sido mencionado em 1 Timóteo 1,20, como alguém que naufragou da fé. Identificar os falsos mestres era uma medida de proteção ao rebanho e Timóteo, como pastor, deveria identificar.
provavelmente influenciados por um gnosticismo incipiente ou um dualismo grego, que tentavam explicar com a razão humana as coisas de Deus. Esses mestres ensinavam que a ressurreição era apenas espiritual, ocorrida no batismo ou na regeneração, negando a ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Ao negar a esperança futura, eles pervertiam, literalmente, subvertiam ou viravam de cabeça para baixo a fé cristã, que se baseia justamente na vitória de Cristo, lá na Páscoa, quando Ele ressuscita dos mortos, está conosco e prometeu que um dia voltará em glória, ressuscitará os vivos e os mortos e dará para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o novo céu e nova terra. Estimado irmão e irmã, hoje lembramos, Sexta-feira Santa, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida com Deus. Isso Ele fez por amor a você, a mim, a todas as pessoas deste mundo. A palavra de Deus é o livro do amor de Deus para nós. E o amor de Deus se mostrou concretamente na cruz de Cristo. O texto de João 3,16 resume tudo o que aconteceu naquela Sexta-feira Santa e todo o resultado do sacrifício de Cristo por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, até mesmo esta data tão importante para os cristãos está sendo deixada de lado, porque as pessoas preferem viajar, passear e não vão para as igrejas ouvir a palavra de Deus. Este dia virou apenas mais um feriado para não se fazer nada. O mundo transformou e está tentando transformar a Páscoa apenas em compra de chocolate e festa sem sentido. Estão tentando tirar novamente Jesus da Sexta-feira Santa, da Páscoa, do Natal e colocar nessa situação o coelhinho. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, você vai para a sua igreja hoje? Você um dia vai morrer e haverá uma vida eterna esperando por você. Não deixe nada tirar do seu coração a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, que dá felicidade, paz e salvação. Não caia nas armadilhas do diabo e do mundo. Para isso, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, na oração, no participar da sua igreja e viva uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Paulo diz assim, terminando o texto de hoje: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque hoje lembramos o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Que nós possamos nos alegrar, porque nós fomos e somos amados por Ti. Jesus Cristo na cruz mostra o quanto nós somos importantes para Ti, e com o seu sacrifício Ele nos deu o maior presente do mundo, que é a salvação eterna. Que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja, que possamos viver uma vida para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.